Gente, bom, dando seguimento aqui, agora eu vou chamar para falar um pouquinho com vocês o Guilherme, né? O Guilherme é o CEO da Prix, acho que é o cara que eu mais falo nos últimos 5 anos. Vai assumir aqui a bronca agora. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Pô, desafiador falar depois dessa fala do Pedro, né? Riquíssima em conteúdo. Bom, primeiro eu queria super agradecer a presença de todo mundo aqui, né? A gente sabe que o tempo de vocês é extremamente valioso e que a gente está muito feliz de poder estar recebendo todo mundo e de ver né, tantas pessoas que são referências para nós, que a gente admira, né? Que são amigos, parceiros e colegas aí de trabalho, né? Então, espero aí que aproveitem ao máximo o evento. E para nós que começamos, né, nessa jornada aí mais de 5 anos, quando a gente conversava com as empresas, né, mais de 5 anos atrás, a grande maioria ainda, né, não tinham áreas de pricing ou de RGM ainda estruturado. Claro, algumas já tinham, né, mas a maioria não. Então, é realmente muito legal ver a sala cheia hoje, né, e que vocês saibam que vocês todos são atores ativos, né, na construção dessa disciplina e no amadurecimento dessa disciplina de pricing e RGM aqui no Brasil, né? Bom, antes que nos chamem, né, de matemáticos ou de engenheiros, né, aqui a gente não vai falar de estratégia, não vai falar de pessoas, né, não vai falar desses outros aspectos que já foram citados, né, e que vão ser abordados aí ao longo das palestras. A gente vai focar um pouco mais, assim, né, um pouco numa jornada de modelização, alguns desafios, né, e como a gente acredita que a tecnologia pode ajudar em todas as etapas da jornada de precificação e de evolução, né, da maturidade da área de pricing e de RGM nas empresas de vocês, né? Bom, supomos, né, que vocês sejam aí a liderança de precificação, né, numa grande companhia, né? Vamos supor que tenha aqui entre nós algumas pessoas que se encaixam aí nessa descrição e que a gente precisa maximizar nossos resultados, né? Alcançar melhores resultados, né? E aí, olhando, né, para a performance de vendas, né, se identificou lá que há um preço aí de R$ 14,40 desse produto, se vendeu 8.500, né, de volume de vendas. Mas, olhando um pouco mais os dados, né, observou que esse volume de vendas também foi atingido a um preço de R$ 15,50, né? Olhando para o histórico, aí, a performance passada, né? E investigando um pouquinho mais, na verdade, o que se viu é que, né, a performance de volume ela variou bastante aqui nos mais diferentes posicionamentos de preço, né? E aqui poderia ser, enfim, para um canal específico, né? Um SKU específico, numa região específica, por exemplo, né? Acredito que, independente da indústria específica de vocês, né, provavelmente a performance de volume, né, ela deve se comportar aí como essa nuvem de pontos ou até, enfim, mais caótico do que isso, né, quando a gente plota assim só volume contra preço, né. E aí a gente quer tentar, né, ser preditivo em relação ao nosso volume de vendas a partir do nosso posicionamento de preços, né? E aqui começa a pergunta, né? Será que a mediana ou a média ela é uma boa estimativa para a gente tentar, né, prever esse resultado de vendas? E provavelmente não, né? Assim, ou a gente vai errar bastante se a gente, embora seja uma medida bastante simples, né? A gente tende a errar bastante com ela. Será que traçar retas é uma boa estimativa? Não sei, talvez um pouco melhor. Mas qual delas, né? Aí, enfim, a gente começa esse desafio de modelagem, né? E de ter ferramentas preditivas, que é o que todo mundo marcou na pesquisa como, né, o que mais apareceu, né? Bom, digamos que o time de ciência de dados, né, ou alguma pessoa de ciência de dados que esteja dentro do time de RGM, né, conseguiu trabalhar ali e chegou em algum modelo útil, né? Eu gosto muito daquela frase que fala todos os modelos estão errados, né? Mas alguns são úteis. Então, acho que isso é super ter consciência, assim, de que o modelo perfeito lá, ele não vai existir, né? Mas que a gente consiga chegar em algo que nos é útil para ajudar, né? Bom, e aí a gente quer usar a elasticidade
de preço, né, para posicionar o preço do nosso produto. E aqui começa um pouco, né, de alguns questionamentos. Tudo bem, mas qual elasticidade, né? Como explicar que a elasticidade é variável, dinâmica e depende da região da curva aqui que a gente está, né? Então, muitas vezes se busca lá, elasticidade, tá, mas onde, quando, né? E como essa elasticidade evolui. Então, a gente viu aí super esse consumidor, essa dinâmica de consumo, né? Cada vez mais complexa. A elasticidade, ela nada mais é do que uma representação numérica dessa sensibilidade, né? Bom, digamos que a gente conseguiu lá identificar, né, corretamente as diferentes elasticidades. Mas e o resultado, né? Porque a gente não quer, o nosso objetivo não é encontrar elasticidades e fazer modelos, né? É entregar resultado, é alcançar, maximizar os nossos resultados. Bom, se a gente consegue entender como o nosso posicionamento de preço impacta as vendas, né? E se a gente tem um cálculo confiável da margem de contribuição, né? E aqui eu roubei uma frase famosa aí do pricing, né? Não é que os custos fixos eles não sejam eles são importantes para o negócio, né? Mas para a gente decidir preço no nível tático ali, eles não devem ser considerados, né? A gente chega em uma medida de lucratividade aí de resultado, né? Então nessa curva de lucratividade. Certo, mas e meus concorrentes, né? Porque tá, tudo bem, tem essa curva aqui, né? Bonita na teoria, mas e meus concorrentes, e o mercado, né? Então, lógico, né, que é super importante a gente estar monitorando esses dados na ponta, né? Como esses concorrentes estão se posicionando e que essa curva de lucratividade, né? Ela sobe conforme, né, os preços de mercado sobem, né? Da mesma forma ali, né? Da azul ali mais fraquinha para mais escura, né? O movimento contrário também é verdadeiro. Então, se os preços de mercado caem, né, a nossa curva de lucratividade ela cai também, né? E aqui entram, né, restrições estratégicas de posicionamento de mercado, comportamento dos players, né? Então, toda uma disciplina aí de teoria dos jogos também, né, que deve ser considerada quando a gente está otimizando cenários, né? Então, quem é price setter, quem é price taker, né? Quem é mais agressivo, quem não é. A gente não quer causar ali, né, uma guerra de preços que todo mundo perderia, né, e a gente, enfim, reduziria essa curva, né. Claro, a não ser uma estratégia de penetração, enfim, de crescimento de volume, né, mais específico. Bom, aquelas curvas ali, né, se a gente plota num 3D, a gente tem lucratividade para vários níveis de preço versus concorrência, né. E se a gente coloca essa restrição, né, que a gente estava falando, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é segmentar, né, uma região desse plano onde a gente pode, ali dentro, né, maximizar o nosso preço. Mas será que a demanda do produto é independente da demanda de outros produtos do mix, né? Porque aqui a gente poderia estar olhando só para um SKU até agora, né? E Pedro falou também antes da importância de considerar a canibalização também, né? Então, a resposta aqui é que provavelmente não, né? Então, a gente tem a nossa... E essa é muitas vezes uma premissa, né? Que, claro, para iniciar, né? Para iniciar um trabalho de modelização e otimização nesse sentido, ela até pode ser considerada, porque a gente precisa dar o primeiro passo, mas a gente sabe que na prática, na vida real, as demandas elas não são independentes, né, na grande maioria dos casos, né. E aqui nesse caso, né, a gente deveria não olhar mais para a performance daquele produto específico, mas olhar para a performance total do mix, né, ou pelo menos dessa categoria, desses produtos que interagem entre si, né. E se a gente falar apenas de 2 produtos, né, o nosso plano lá de lucratividade, né, a nossa forma ela já fica assim e ela vai se tornando, né, cada vez mais complexa conforme a gente vai adicionando, né, mais produtos nessa interação de canibalização de mix, né, e para a gente otimizar sortimento, né, ele passa por isso aqui, né, se a gente quiser considerar e chegar no nível de ferramenta mais avançado, né, conforme o Pedro citou ali nos exemplos que ele trouxe, né.
E aqui falando de 3 produtos, na verdade, a gente não consegue nem plotar no gráfico, né, todas as dimensões aqui, né? Então, a gente, né, trouxe aqui um exemplo num nível, fixou um e plotou os 2 aqui, né? E se a gente fala de ferramentas que vão num nível ainda mais granular, né, só vai cada vez mais aumentando, né, as dimensões que impactam demanda e, portanto, né, tu não consegue também plotar aí nem no gráfico 3D, né? Aqui a gente trouxe um exemplo, né, não é num caso de bens de consumo, mas é um caso interessante para mostrar, né, até que ponto esse nível, né, de personalização de preço ele pode chegar, né, e nível de dinâmica também, né. Então aqui, né, a gente ocultou as variáveis, né, mas é um resultado de importância de variáveis, né, em um modelo específico aqui. E aqui, enfim, né, claro, tu tem lá top 3 variáveis que são as que mais importam, né, as mais importantes, enfim, né, nesse XGBoost aqui, esse modelo. E aí, como que isso, exemplificando, né, como que isso se comporta, né? Tá, a gente não consegue enxergar esse modelo num gráfico, mas a gente pode dar uma analisada no output dele, né, nos resultados dele em alguns cenários, como que ele funciona, né? Então, cada uma dessas curvas aqui é um nível de indivíduo, né? Então, com algumas características específicas, né? E conforme se reduz preço, né, a probabilidade de compra, né, dessa cotação de preço que está sendo feita, ela cresce da mesma forma, conforme se aumenta preço, essa probabilidade cai. E não cai na mesma magnitude e velocidade, né, para cada um desses indivíduos diferentes, né. Aqui a gente estava num cenário aí de cotações, né, praticamente em real time ali, 1 minuto de resposta, né, muito análogo ao que a gente tem aí na Uber, por exemplo, cotando ali as nossas corridas, né? E, enfim, resultado, né? Como que um algoritmo desse se comporta, né? Porque muitas vezes pode ser difícil entender, tangibilizar, mas olhar para os resultados e avaliar como se comportou é interessante, né? Então, como fica aqui ele concentrou muito mais, né, os preços versus uma política mais dispersa que tinha, né, ele evitou alguns cenários extremos ali que eram feitos, né, tudo isso também respeitando, né, esses critérios estratégicos, né, e restrições e o impacto, né, em lucratividade. Acho que todo mundo aqui está bem sensibilizado, né, do potencial que as ferramentas de precificação e RGM têm para trazer resultado para as companhias, né. Muito bem, todo mundo quer chegar nesse nível mais avançado, né? Todo mundo quer ver esse resultado, enfim, quer evoluir a sua área de RGM, mas existe uma jornada para chegar até lá, né? E a gente acredita que a tecnologia pode nos ajudar, pode capacitar, né, e ser facilitadora dessa jornada, independente do estágio que se está, né? Então, hoje aqui a gente tem empresas que estão nos mais variados estágios, né? E independente desse estágio, né, a tecnologia está ali para nos servir. Então, o primeiro estágio, né, primeiro passo, assim, módulo de consolidação de custos, né? Então, se o teu input de custos ele está errado, ele está com delay, né, ou ele é um custo que não é apropriado para a precificação, porque tem custos fixos embutidos ali que não deveriam ser considerados, por exemplo, isso vai distorcer tudo que tu fizer depois, né? Então, um ponto muitas vezes difícil de convencimento interno, mas ele é importante, né? Então, aqui a gente fala de integração, né? Monitoramento automático também de algumas variáveis, né, de mercado que impactam esses custos, né? Então, preços de commodity, etc., né? E diversas fontes, né? Aí evoluindo, né, para o nível controlado, né, onde a gente quer ter gestão do nosso processo e que o nosso processo ele consiga fluir na velocidade que a indústria precisa, né? E aí aqui a gente fala do módulo de gestão de lista de preços, né? Talvez muitas das equipes de vocês passem a maior parte do tempo fazendo gestão de listas de preço, né? E aí acho que conversa muito com o que o Pedro trouxe, que é como que a gente automatiza e otimiza e facilita esse trabalho para que o time possa ganhar tempo
e dedicar essas horas em análises mais estratégicas, né? Avançando para valor percebido, né? Então, não tem como a gente entender o valor percebido pelo nosso produto na ponta se a gente não consegue, né, visualizar e não tem o dado de preço de concorrência, né? Como é que o nosso cliente lá na ponta está enxergando os diferentes preços que ele tem ali como opção para a tomada de decisão dele, né? Então a gente fala de módulos de monitoramento de preços e dashboard de competitividade. E aí entrando na cereja do bolo, né, a otimização, aí a gente fala do módulo de simulação e otimização, que ele acontece muito mais, né, por trás do que na parte de interface, embora possa ter, né? Então no case anterior lá é a comunicação por API direto, né, porque é 1 minuto de resposta ali no máximo que precisa, então isso tem que ser muito rápido, né? Muito bem, e chegando no nível 5, né, o nível de excelência, né, eu não diria de finalizar, porque acho que essa jornada ela é contínua, a gente acredita muito na melhoria contínua e as ferramentas e os paradigmas vão evoluindo, né, com os anos. Mas chegando lá, né, quando a gente, enfim, em termos de tecnologia, é quando esses módulos e a tecnologia está orquestrada de uma forma que em todas essas etapas, todos esses aspectos, né, ela nos ajuda, né? Como isso hoje funciona, né? Então, inputs de dados, de custos, né? Inputs de dados, né, das mais variadas fontes de preço de concorrência, integração com ERP, né? Tem o pessoal da ITS da SAP aí com a gente hoje também. Módulo de gestão de lista, né? O processo, workflow de aprovação de preços. A cereja do bolo, otimização e simulação, implementa no mercado, retorna, né? Isso realimenta a base de dados. E é importante que o algoritmo ele também vá aprendendo e se adaptando com os novos dados, né? Então, uma coisa é fazer análise data science em laboratório, outra coisa é fazer em escala em produção, né? Bom, pessoal, aqui a gente trouxe, né, um pouco dos parceiros que estão evoluindo nessa jornada conosco, né, e que estão usando tecnologia para avançar, né, nesses desafios. Então, vários estão presentes aqui hoje. E era isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês.